Abra em Eclesiastes 12, nós vamos ver os versículos de 1 a 8. 1 a 8. Mas antes de ler o texto, eu queria trazer a lembrança dos irmãos que talvez algo que esteja caindo em desuso nos dias atuais. Eu não sei o que está acontecendo, se é uma espécie de crise de autoridade, mas um dos conselhos que os mais antigos davam para os jovens, especialmente as crianças, era: respeite os mais velhos. E não se dava muita explicação ou justificativa. Por que nós devemos respeitar os mais velhos? Ninguém sequer fazia essa pergunta. A gente só ouvia, respeite os mais velhos. E na Bíblia existe sim não só uma recomendação, mas existe essa figura do respeito ou da sabedoria dos mais velhos, sabedoria essa que serve para ensinar os mais novos. Então existe na Bíblia essa dinâmica em que os mais novos devem aprender com os mais velhos. Por quê? Claro, nós sabemos que a sabedoria ela vem do temor do Senhor. Ela vem do temor do Senhor. O princípio do saber está no temer a Deus. Você quer ser sábio, seja jovem, seja idoso, tem que temer a Deus. A sabedoria ela não vem necessariamente com as cãs, com os cabelos brancos. Tem muito idoso por aí que parece um adolescente, age como um adolescente. Tem muitos problemas aí, então outro motivo para haver talvez essa crise de ansiedade, de autoridade, e as pessoas não respeitarem mais os mais idosos, porque parece que eles não estão se dando ao respeito. Mas na Bíblia não é assim. É claro que o tempo que a pessoa viveu vai lhe ensinando na prática certos conceitos bíblicos. E nós vamos ver hoje, nos versículos 1 a 8 de Eclesiastes 12, que a necessidade desses conselhos partirem de alguém mais velho para alguém mais novo, que era Salomão, o velho, o pregador velho, e o seu filho novo, isso faz toda a diferença no que ele está dizendo, no que ele vai dizer acerca aqui do corpo desvanecendo, o corpo perdendo o seu vigor, lembrar do Criador logo cedo, porque os dias maus virão, a morte se avizinhando na vida. Tudo isso nós vemos onde? Em que fase da vida? Na terceira idade, como chamam, né? Na terceira idade, próximo ali da idade do Josué. Então, vai se avizinhando essas coisas. Então, isso faz toda a diferença, esses conselhos fazem toda a diferença quando partem de alguém mais velho. Um jovem poderia ter escrito essas coisas? Poderia, claro, com a sabedoria que Deus dá, mas a experiência de Salomão, foi o teste ou aquilo que atestou as suas palavras. Então essa dinâmica do mais velho ensinando o mais novo é algo que nós vemos na Bíblia e deve ser fomentado, deve ser cultivado no nosso meio. Quando nós éramos jovens, o pessoal da minha geração aqui, o João Ivo, eu, a minha esposa Aline, o pessoal que está aqui na igreja desde jovenzinho, o pastor Marcos às vezes chegava para nós e falava de púlpito: os mais jovens aqui, cheguem perto de um idoso, eventualmente converse sobre coisas da vida, não precisa ser nada, converse. Isso era bom para o idoso, que às vezes se sentia sozinho, às vezes se sentia meio excluído, né? Todo mundo naquela energia, naquela dinâmica, o idoso ali um pouco mais devagar, e o pastor Marcos falava isso, a gente tinha essas interações com os mais velhos, e eu aprendi lições preciosíssimas, que vinham tanto da sabedoria e eram comprovadas pela experiência do mais velho, do idoso. E aqui não foge a regra. Veja Deuteronômio 32:7, para corroborar, para enfatizar isso que eu estou dizendo. Na Bíblia existe sim
uma dinâmica salutar. Claro, sempre com a Bíblia como base, sempre com a Bíblia como base, mas existe uma dinâmica salutar em que se espera que o servo de Deus tenha alcançado mais sabedoria ao longo dos anos. Não é possível que alguém viveu tantos anos com o Senhor e não aprendeu nada, ou não tenha um conselho bom, ou não tenha olhado para a vida com os olhos da Bíblia, com os olhos da palavra de Deus, e possa transmitir isso aos mais jovens. Olha só, Deuteronômio 32:7. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Aqui ele está fazendo os leitores lembrarem do que aconteceu com Israel no passado. E quem sabe disso? Quem viveu isso? Olha só, pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Então, quem aqui sabe o que é internet de escada? Eu estava lá, poder acessar a internet só de madrugada, eu estava lá. Quem aqui estava no VHS, assistia filme, pegava o filme na locadora e assistia lá no VHS, eu estava lá. Os jovens que estão aqui, VHS, nem sabem o que essa sigla significa. Quem aqui estava na igreja, quando a igreja não usava projetores, usava retroprojetor, e precisava ficar trocando lá, eu estava lá, o Daniel estava lá. E alguns jovens nem retroprojetor. O que é retroprojetor, pastor? Essa é a ideia aqui. Os mais velhos, eles viveram certas coisas, eles experimentaram certas coisas que os jovens ainda não experimentaram. E isso é bom porque isso colore, ou isso dá uma nitidez maior ao conselho que o idoso tem ao mais jovem. E isso nós vamos ver aqui em Eclesiastes com clareza, porque ele vai falar de assuntos que são próprios da velhice. E são assuntos que não isso vai acontecer com você, não é isso que Salomão quer causar no seu filho, não é, eu vou falar coisas aqui, a vida é difícil, tá, né? que um dia você vai passar pelo que eu passei, não é esse o objetivo. O objetivo é que o jovem coloque essas verdades já na sua mente agora, porque existe uma urgência para ele considerar essas coisas. Certa vez eu estava conversando com o evangelista, ex-evangelista aqui da nossa igreja, o Leandro Boer, que agora está morando lá nos Estados Unidos, está na igreja do Matt Borgstrom. Ele veio para o Brasil visitar e ele foi lá em casa, nós estávamos conversando, e eu lembro que o Leandro, ele não queria ter filhos. O Leandro, ele era só ele e a esposa, até que ele foi morar nos Estados Unidos, e a esposa lá sozinha, sem falar o inglês muito bem, falou, eu quero filhos. E eles tiveram duas filhas, e eu estava conversando com ele já, as meninas já eram grandes já. Eu falei, e aí, como é que é a experiência? Ele me disse o seguinte, as pessoas podem vir falar para você, podem te convencer de que a paternidade, de que os filhos são uma bênção maravilhosa. São uma bênção maravilhosa. Você pode ser convencido racionalmente disso. Mas, na hora que você tem os filhos, é algo indescritível. Sai do racional e entra para o emocional, entra para o espiritual. Você pode ler todos os livros do mundo, ouvir todas as pessoas, os psicólogos dizendo, ter filhos é bom, é maravilhoso, mas na hora que você os tem, na hora que você entra na experiência, é simplesmente maravilhoso. E o que Salomão faz aqui, ele quer que o seu filho não haja dessa forma, eu vou aguardar
para ser convencido, aguardar a experiência para tomar algumas decisões. Isso é perigoso, à luz de Eclesiastes é perigoso. Perigoso pelos motivos que nós vamos dizer aqui. O importante é que existe uma urgência em aprender, em assimilar algumas lembranças que Salomão traz aqui. Então vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Eclesiastes 12, de 1 a 8. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A mensagem central que eu quero transmitir aos irmãos aqui, que o texto quer transmitir aos irmãos, é a seguinte: a verdadeira sabedoria considera a inevitabilidade do tempo e a urgência de viver para Deus. A verdadeira sabedoria considera, tem em mente, a inevitabilidade do tempo, do passar do tempo, e a urgência de viver para Deus. Salomão acabou de dizer no capítulo 11, se você passar os seus olhos, ele acabou de tratar de um assunto maravilhoso. Que assunto era esse? Aproveitar a vida. E ele traz esse trecho dos versículos 7 a 10, é um trecho maravilhoso, em que nos dá uma esperança, nos renova a esperança sobre a vida. Ele que veio falando de assuntos pesados, e ele traz no final do capítulo 11 essa luz, ele colore a nossa vida com cores vibrantes, cores fluorescentes. E nós nos sentimos, poxa, que legal, devemos aproveitar a vida. Claro, lembrando do equilíbrio entre a responsabilidade e a liberdade. Esse é o aproveitar a vida sabiamente. Não é fazer o que der na telha. Mas legal, nós saímos do capítulo 11 com essa perspectiva. E aí ele vem o capítulo 12 e joga esse balde d'água de realidade no seu filho. Primeiro no seu filho, depois em nós, os leitores. E quem já está mais próximo dessa realidade sabe muito bem o que ele está dizendo. Tem coisas aqui que talvez já aconteceram com você, outras não. Mas o fato é que nós temos nesse texto aqui 3 lembranças que todo sábio tem. 3 lembranças que Salomão, o pregador, ele quer que o seu filho já as tenha ainda na sua juventude. Por isso que ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então eu quero, meu filho, ele que está escrevendo para o seu filho, eu quero, meu filho, que você tenha essa lembrança em mente. Lembra-te do teu Criador. Quais são as implicações de você viver uma vida sabendo que você é criatura
e que há um Criador sobre você. Quem quer participar? Quem quer ajudar com isso? Quais são as implicações de saber eu sou criatura e há um Criador? Diga, João. Você não está no controle das coisas. Legal a sua perspectiva, João, porque tem gente que perde o controle e fica desesperado. Mas o João disse, você fica mais tranquilo. Por quê? Porque existe um Criador sobre mim. E eu sou criatura, eu fico mais tranquilo. Ótima perspectiva. O que mais? Quais são as implicações de saber que nós temos um Criador e nós somos criaturas? Ele conhece melhor a mim. Ele me conhece melhor do que eu. Ele, sendo Criador, conhece a sua criatura melhor do que a própria criatura se conhece. E em termos existenciais, como é o caso de Eclesiastes, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque nós falamos há alguns capítulos, nós podemos dar sentido à nossa vida? Eu posso dar sentido à minha vida? Não. O homem não pode, não tem o condão, é por isso que a investigação de Salomão está aí, não pode encontrar ou criar sentido para a vida nas coisas debaixo do sol. Por quê? Porque o verdadeiro sentido da vida está onde? No Criador. O sentido da vida está no Criador e não na criatura ou no que ela pode desfrutar. Legal. O que mais? Quais são as implicações? Tem uma que vocês estão esquecendo, que ele acabou de mencionar no capítulo 11. Se eu lembro que eu tenho um Criador, e notem, se eu lembro, enquanto jovem, que eu tenho um Criador, o que isso faz comigo? Gerar mais responsabilidade. Gera mais responsabilidade por quê? Porque Deus está atrás da árvore. Assisti uma pregação e achei ótimo. Ele está sempre olhando para a gente ali. Não só isso, claro que isso acontece, mas não só isso. No capítulo 11, no finalzinho, Deus vai fazer o que conosco? Vai pedir contas. Então, se eu já assimilo essa lembrança, essa mentalidade, existe um Criador que me pedirá contas de tudo que eu faço, aí eu ajo com mais responsabilidade. Eu equilibro a minha liberdade de aproveitar a vida e a minha responsabilidade. Então, essa lembrança não é qualquer coisa, não é, tá bom, fica aí Deus e eu vou seguir a minha vida aqui. É uma lembrança, é uma mentalidade que gera resultados práticos e imediatos. E feliz aquele, segundo o texto, que tem essa mentalidade desde jovem. Por que ele traz essa ideia? Nos dias da tua mocidade. Para você não morrer ou não padecer, morrer não, mas não padecer no final da vida de desgosto, arrependimentos amargos, consequências perenes. Nós falamos no último sermão acerca de condutas que geram consequências, marcas indeléveis na nossa vida. Mencionamos aqui, às vezes um casal que se envolve em fornicação, aí tem um filho, não que o filho seja uma maldição ou algo do tipo, mas gera uma estranheza ao propósito de vida que ele criou, que é o casamento, os filhos dentro do casamento, geram essa coisa fora do padrão, e tantas outras coisas. Você dar vazão a vícios, a imoralidade, você pode ser acometido de doenças, de problemas perenes, problemas por toda a vida, se você fizer essas coisas na mocidade. Por quê? Porque o jovem, ele quer viver a vida louca, não é? Ele quer, uma das coisas que o jovem mais quer é completar os seus 18 anos e sair de casa e fazer o que quiser. Pelo menos na minha geração era isso que se pensava. No dia que eu fiz 18 anos, meus pais cantaram lá um parabéns para mim, teve um bolinho e não mudou nada.
E não mudou nada, absolutamente nada. Eu continuei não podendo fazer as coisas que eu queria fazer, as coisas do pecado, né? Mas não mudou muita coisa. Porque graças a Deus, eu tinha essa mentalidade de lembrar do Criador. Graças ao Senhor, Ele me resgatou desde cedo. Aos 8 anos de idade eu me converti. E essa mentalidade, agora que você tem 18 anos, lembra-te do teu Criador. Não vá sair fazendo besteira na vida para depois se arrepender amargamente. Então esse conselho é só para os jovens? De forma nenhuma. Se você está vivendo uma vida que esquece do seu Criador, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Por quê? Especialmente nós os crentes, às vezes nós abusamos da misericórdia de Deus, viu? Nós, às vezes, abusamos da longanimidade, da misericórdia de Deus e vamos nutrindo alguns pecados, alguns traços de mau caratismo. E aí, um dia dessas coisas, Deus vai nos pedir conta. Nós seremos julgados de acordo com essas coisas. Muito sério. E para aqueles que não são crentes, pior ainda. Pior ainda. Você quer viver do jeito que você quiser? Ok, vai viver. O seu julgamento será eterno. Assim como a sua rejeição ao Deus eterno causou isso. Então é muito sério esse assunto, muito sério. Por isso que no último capítulo aqui, Salomão enfatiza isso novamente. Jovem, meu filho, lembra-te já. É a urgência que eu falei para vocês aqui na mensagem central. É urgente, isso não é para deixar para amanhã. Muitos jovens pegam e se iludem com o quê? Esse negócio de ser crente aí é coisa para velhinho, é coisa... Eu vou me preocupar com isso quando eu estiver mais para frente na vida, quando o ritmo estiver ali mais tranquilo, tá? Eu vou me preocupar com isso depois. Nós já falamos no capítulo 8, salvo engano, sobre a inevitabilidade da morte. E aqui ele vai falar sobre isso também. Tome cuidado o jovem que pensa dessa forma. Por quê? Porque o amanhã pode não chegar. E aí todo aquele plano mirabolante que você tinha de ser crente mais para frente, cai por água abaixo e você é condenado eternamente. É muito grave, muito sério esse assunto. Olha só o que a Bíblia diz lá em Lamentações 3:27. 3:27 de Lamentações. Bom é para o homem suportar o jugo na sua juventude. Por que ele está dizendo isso? Por que é bom suportar o jugo na juventude? Porque o jovem tem força, porque o jovem tem saúde, porque ele tem condições de suportar. A velhice não vai dar essas condições, e Salomão já vai dizer isso lá em Eclesiastes 12. Olha agora o Salmo 119:9. Ainda falando sobre o jovem que lembra do Criador. Olha o jovem que lembra o Criador. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. O jovem que lembra do Criador, ele guarda puro o seu caminho. E por fim, 1 Timóteo 4:12. 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, vá viver sua vida. Cada um viva a sua vida. Não sei se Timóteo ia gostar muito desse conselho de Paulo. Vá viver sua vida. Ema, cada um com seus problemas. O que ele diz para o jovem? Jovem, você tem uma responsabilidade, jovem Timóteo. Bem que Timóteo aqui ele deveria ter perto ali dos seus 30 anos. 30 anos ainda é jovem? Muito! Muito. Tem alguns jovenzinhos que 30 anos já está...
Mas ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Lembra-te do teu Criador, jovem, de modo que as pessoas não desprezem. Na verdade aqui, desprezar a mocidade por causa do cargo que Timóteo ocupava. Mas isso todo jovem deve fazer, viver, ser padrão na palavra, no procedimento, no amor e na pureza. O que acontece é que muitos jovens, eles ficam procurando, e hoje em dia se fala muito disso, o propósito da vida, não é? Você tem que achar o propósito, usam até a palavra, você tem que achar a sua missão nessa terra. Parece que a gente é alienígena, parece que a gente veio de outro planeta, pousou aqui, minha missão nesta terra, eu venho em missão de paz. Eu já ouvi alguns teólogos coach falando, a minha missão nesta terra. Eu falei, deve ser um extraterrestre. Mas o fato é que, quando eu lembro do jovem sem Cristo, o jovem que não lembra do Criador, eu lembro de uma figura da mitologia grega. Eu gosto muito de mitologia grega, acho fantástico a criatividade que os gregos tiveram para falar acerca da cosmovisão deles, né? Da visão até de eventos naturais e sobrenaturais. Mas na mitologia grega tem um personagem chamado Tântalo. Ele é um dos muitos filhos de Zeus. E esse Tântalo, ele foi condenado porque ele foi tentar roubar os manjares dos deuses, sem que os deuses soubessem, e provando a onisciência dos deuses. E eles sabiam, claro, e condenaram Tântalo ao Tártaro, que é a versão meio parecida com a versão do inferno, é o Tártaro, e ele viveria da seguinte forma, ele teria água até o seu pescoço, uma água cristalina, pura, limpa, e teria ao acesso das suas mãos alimento, frutas ali para o seu alimento. Só que ele nunca conseguiria, porque quando ele fosse abaixar a cabeça para beber aquela água, a água se afastava dele, abaixava. Quando ele levantava a mão para pegar as frutas, para se alimentar, um vento batia e levava as frutas para longe. Essa história está na Odisseia, um pedaço da Odisseia. Então ele vivia eternamente nesse fracasso de tentar se sustentar, de tentar se alimentar e não conseguir. Eterno fracasso, porque ele foi roubar o manjar dos deuses. Sabe como é que é o jovem que não lembra do Criador? Assim. Ele fica o tempo inteiro, a vida inteira, tentando pegar os prazeres deste mundo para dar sentido à sua vida. Tentando beber a água deste mundo para saciar a sua sede de sentido do viver. E ele não consegue, porque essas coisas não dão sentido para a vida. Essas coisas não saciam a fome da alma. E o jovem fica como o Tântalo, tentando se satisfazer num fracasso eterno. Só lembrando do Criador é que o jovem vai conseguir ter prazer real, aproveitar a vida, como ele diz lá no capítulo 11. Só assim. E por isso que Salomão diz, na tua mocidade, logo cedo na sua vida, lembra-te do teu Criador. O único caminho, irmãos, que o indivíduo pode encontrar um sentido verdadeiro, profundo, inabalável para a sua existência terrena é lembrando do Criador. Primeira lembrança que todo sábio tem, seu Criador. Segunda lembrança, o declínio físico, o declínio da saúde. Isso nós vemos aí nos versículos 2 a 5, e ele começa dizendo no versículo 2: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Aqui mais uma vez, a questão da urgência. Lembra-te do teu Criador antes que a vida perca a graça.
A vida perde a graça? Sim ou não? Claro que perde. Claro que perde. Não consegue mais jogar bola, não enxerga mais direito, não ouve mais direito, não consegue mais dirigir porque não está enxergando bem. O meu sogro, os irmãos conhecem, o meu sogro, ele tem 70, ele é de 49, acho que é de 49, então vocês façam a conta aí. 77, né? 77 anos. E ele já não dirige há mais de 10 anos. Meus irmãos, esse homem perdeu o brilho. Sabe uma pessoa perdendo o brilho assim, ó, murchando, quando ele soube que não poderia mais dirigir. Não porque as autoridades disseram a ele que ele não podia mais dirigir, mas porque ele foi perdendo a visão por causa da idade. E ele viu, ele descobriu e tomou a decisão: eu não posso mais dirigir. E é o que ele gostava de fazer. Então, o fusquinha dele era famoso. E ele gostava de dirigir aquele fusquinha e não podia, mas teve que vender o Fusca. A gente achou que ele ia ser enterrado junto com o Fusca. Era uma cova para ele e para o Fusca, mas teve que vender. Esse homem perdeu a graça de viver. É isso que o texto está dizendo. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Isso aqui é muito interessante. Sabe por quê? Quando a gente pega uma gripe, exceto aquelas gripes mutantes que eu estava falando no momento de oração, a gente pega uma gripe, qual que é a sua expectativa? Eu vou ficar... Começou a escorrer o nariz, começou a garganta doer, você já sabe, é uma semaninha ali de muito chá, e Novalgina, enfim, se não piorar e ter que tomar antibiótico. Mas tá lá, uma semaninha de lidar com os sintomas. Mas você tem esperança de que depois daquela tempestade de gripe, de sintomas, você melhore. Aqui Salomão diz o seguinte, sabe o que vem depois do aguaceiro? Mais nuvens. Peraí, então vai chegar um momento da vida que eu vou ter problemas, vou ter uma expectativa de resolução desses problemas de saúde e eles não vão passar? É. Especialmente questão física que ele está tratando, de questão física. Quando a gente jogava bola no dia da alegria, acontece uma vez por ano. A gente jogava bola no dia da alegria, a gente vinha para a igreja no dia seguinte, e isso, muitos anos atrás, eu ouvia os mais velhos falando: nossa, eu tô quebrado, nossa, não consigo andar, ai, tal. E esse povo está falando, né, meu? Eu não estou sentindo nada, joguei bola mais do que todo mundo, brinquei, subi árvore, eu não estou sentindo nada. Irmãos, nossa, irmãos, eu não sei, agora nem jogar bola eu jogo mais, porque eu sei o que vem. Eu sei que eu vou entrar nesse grupinho aí, nossa, eu estou quebrado e tal, ai, que dor, e E vai chegar uma hora que as dores não vão passar. Não vão passar. É o declínio físico, é o declínio do corpo. As dores não vão passar. Esse momento vai chegar. E aí ele traz aqui, olha só que interessante, várias figuras, né? A ARA, ela colocou algumas palavras que não estão no hebraico, de modo a explicar o que Salomão estava dizendo, cerca de qual parte do corpo. Então vá lá, Antônio, para o versículo 3. Olha só. No dia em que tremerem os guardas da casa, aí a ARA colocou aí os teus braços não está no hebraico, não está no hebraico. Salomão utiliza várias figuras de linguagem e a tradução adicionou, eu acho que deveria estar pelo menos em parênteses ou em colchetes, não sei, mas adicionou a fim de que a gente entenda do que ele está falando, porque é um texto que se a gente der asas à imaginação, aí vai longe, aí o céu é o limite, e talvez o tradutor quis interromper isso, mas olha só,
no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, esse da boca também não tem, por já serem poucos, e se esquecerem os teus olhos nas janelas. Parece que alguém tirou o olho de vidro e esqueceu na janela, né? Mas não é essa figura que está aí. Porque a tradução ela é meio truncada mesmo, então o tradutor ele tem uma certa dificuldade. Mas qual parte do corpo ele está falando aí que sofreu com o tempo, sofreu com a idade? Os braços, as pernas, a boca, os dentes e os olhos. Quando eu era criança, eu ouvia muito falar, eu não sei como é que é hoje, né? Que as pessoas usavam muito dentadura, Praticamente todos os idosos da minha época usavam dentadura. Eu achava, esse pessoal não cuida da boca, para usar dentadura e tal. E você vê que mesmo você escovando muito bem os dentes, alguns problemas aparecem. E claro, nem todo mundo aqui, espero que nem todo mundo aqui tenha que usar dentadura. Mas o fato é que é a inevitabilidade do declínio físico. Vai alcançar todo mundo. Eu fiz eu fiz ressonância dos dois ombros, estou com os tendões rompidos. Rompidos não totalmente, parcialmente. Esse aqui mais de 50% e esse aqui 50%. Esse braço aqui perdeu um pouco de força por causa disso. Estou fazendo fisioterapia e tal para ver se fortalece os músculos ali ao redor e volta alguma força. Mas e se não voltar? 40 anos, viu, Josué? 40 anos. 40 é o novo 80. E ele fala dos olhos. Quem aqui? Não, eu tenho uma visão maravilhosa. Outro dia eu fiquei, a realidade se impôs sobre mim. Eu não uso óculos, a minha esposa usou óculos um tempo estava com a vista cansada de tanto ler, mas nós nunca precisamos de óculos. E a Rebeca me vem com um problema de olhos. Que genética você herdou? Você está com problema nos olhos há 9 anos de idade. Como assim? Não está certo isso. Eu não uso óculos, sua mãe não usa óculos. O fato é que pode chegar um dia em que eu terei que usar óculos. E não vou enxergar direito. Como eu mencionei para vocês, o meu sogro. Não vou enxergar direito, não vou conseguir dirigir. Isso é inevitável, você tem que lembrar disso. Quer viver bem? Jovem que está aqui, lembre-se, você não será o super-homem da saúde por toda a sua vida. E existe mais um problema nos dias atuais. Não sei, pode ser um esforço da indústria farmacêutica junto com a indústria fitness de tentar vender o quê? Longevidade. O que as pessoas vendem hoje? Se você tomar aqui essa fórmula ômega 3 mais vitamina D todo dia, o seu cabelo vai voltar a crescer, você vai ser protegido do câncer, nada de mal vai acontecer com você se você tomar esse vitamina D com ômega 3 e cúrcuma. Eles tentam vender isso e a gente compra, não. E aí cria até um negócio psicossomático, não psicossomático, né? Mas somatiza a saúde, né? O negócio não está fazendo diferença nenhuma, o nosso corpo só consegue absorver certa quantidade de vitamina ou de minerais, a gente está pagando para liberar aquilo no suor, enfim, não serve para nada. O que vai acontecer? O que Salomão está dizendo aí. Isso vai acontecer, quer queira ou quer não, mais cedo ou mais tarde. Tá, pastor, legal, está jogando na cara de todos nós isso, mas o objetivo de Salomão não é esse, não é só jogar na cara que isso vai acontecer, é fazer o quê? Com que nós já imediatamente tenhamos essa lembrança de modo a viver para Deus. O meu corpo é dele, o que eu faço com o meu corpo deve
glorificar Ele, e não ser só um reduto de prazer para mim. Não. O que eu faço com o meu corpo, que vai se degradando, que vai perdendo a força, perdendo o vigor, perdendo a vitalidade, o que eu devo fazer com o meu corpo deve glorificá-lo. Porque vai chegar um dia que os dias maus virão e eu vou perder forças. Então, enquanto eu as tenho, eu vou glorificar o Senhor. Olha o versículo 4. Versículo 4: e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem. Aqui a tradução não está muito boa. Tem outra tradução aí, Antônio? Para esse versículo 4, eu tenho aqui a NVI. No versículo 4. Quem fica... Não, aqui eu estou no versículo capítulo 11, olha lá. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem. O que significa isso? O que significa isso? Que você vai ouvir menos. Você vai perder a audição. E olha só que ironia. Que ironia. Existe uma ironia aqui trágica nesse versículo. Sabe por quê? Ao mesmo tempo que você perde a audição, você acorda por qualquer coisa. Você acorda por qualquer barulho. Ao mesmo tempo que você não ouve direito, quando você está dormindo, parece que a audição é de super-herói. Porque, aí dorme. Esse passarinho que não me deixa dormir. É o que ele diz aqui, ó. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar. Ô Salomão, que tragédia! E parece que no passar dos anos é assim que acontece mesmo. A gente fica com o sono mais leve. Mas, claro, existem as necessidades, o próprio corpo, né, acaba se despertando. Ó, irmãos, uma coisa trágica, difícil de se passar é privação de sono. Parece que você vai ficar meio louco. Você passa privação de sono. Eu fico com aquele sono picotado. A minha esposa, eu não sei como é que ela faz. Ela dorme um pedaço numa banda do sofá, depois dorme na outra banda do sofá, aí depois dorme na cama. Ela vai picotando o sono assim. Tira um cochilo aqui, outro cochilo ali, até ir parar na cama. Eu falo, vai para a cama, vai dormir a noite inteira. Aproveita, as crianças já não estão mais acordando de noite. Vai, ela parece que gosta de ficar picotando. Eu detesto isso. Quando eu acordo de madrugada, seja por qualquer motivo, eu fico contrariado. E aí quando o Windows liga, sabe quando o Windows liga? Aí pronto. Você achar o sono de novo. Começa a vir os problemas, as preocupações, e aí você tentando dormir, as preocupações, olha, estou aqui, viu? Parece que aqueles problemas do dia a dia ficam desse tamanho os problemas, e você não pode resolver, porque é de noite, não dá para mandar uma mensagem de WhatsApp para seja lá quem for resolver o problema, não dá, é de noite, é hora de dormir, e você não consegue, e fica. A vida na terceira idade, ela é assim. Você vai acordar por qualquer motivo e vai demorar para dormir. Vai demorar para dormir. E não vai ouvir direito durante o dia. Não sei, Sérgio. Não sei, Sérgio, depois você me diz. Pergunta para o Josué, talvez ele já esteja... Depois dos 40, olha lá. A Célia já deu aí a idade, Josué. Não é o seu caso, tá bom. Olha lá o versículo 5. Começa a desenvolver medo de altura. Cadê o versículo 5? Ricardo, não atrapalha o Antônio aí não, Ricardo. Olha lá, cadê? Apareceu? Está tão pequenininho. Aí é o 4. Aí o 5. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair. Está falando de quem? Lembre-se do Criador. Antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas.
Eu sempre tive medo de altura. Não um medo que me paralisasse, mas aquela história, né? Quando meu pai me levava no viaduto Santa Efigênia, eu não gostava de ficar muito na beiradinha ali, porque minhas pernas ficavam bambas. Mas chega uma hora na vida da gente que a gente tem medo de cair, não do viaduto Santa Efigênia, é na calçada de casa. É na calçada de casa. Vai sair ali, vai descer o meu fio, perde o equilíbrio e cai. Vai chegar esse momento? E você vai sair contrariado. Falando, como é que eu fui cair? Como é que eu fui cair em 10 centímetros de meio fio? Você vai se esborrachar, ralar cotovelo, cair de cara no chão e ficar, como é que isso foi acontecer comigo? Isso nunca aconteceu na minha vida. E aí você vai ficar com medo de sair de casa. Ficou com medo de sair de casa. Não é possível. Porque se eu sair eu vou cair. E tem irmãos aqui na igreja nessas condições, por mais trágico que seja. O fato é que Salomão está jogando diante de nós a realidade. A realidade difícil. Mas ele quer o que com isso? Não é que a gente saia daqui desgostoso com a vida, não é isso. Ele quer que lembremos do Criador antes que estes dias cheguem. Antes que esses dias cheguem. É a urgência de se viver para Deus. Olha só o versículo... Cadê? Eu terminei o versículo 5, olha lá. E se preocupe com os perigos nas ruas, antes que os seus cabelos fiquem brancos, como a amendoeira em flor. Essa tradução aí está bem explicadinha, bem mastigadinha, porque esse de cabelos fiquem brancos não está no hebraico. Ele fala da amendoeira, da amendoeira dar a sua semente. E a amendoeira, ela parte de um amarelo para a sua flor, né? De um amarelo para branco. Então ela traz essa ilustração. Antes que você tenha cabelos brancos e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. Eu nunca vi um gafanhoto prestes a morrer. Tem alguém que já viu um gafanhoto se arrastando? É que na verdade, na ARA está assim, ó. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso. Essa tradução está mais ao pé da letra, e ela traz talvez uma ideia melhor. Olha lá, o gafanhoto te for um peso. O que significa isso? Pode ser que a velhice te chegou de uma forma tão forte, tão drástica, que até o peso de um inseto, até um inseto é pesado. Você não tem forças para lidar até com um inseto. Alguém aqui já tentou matar uma barata voadora? Agora tente fazer isso sendo idoso, enxergando mal, com as pernas fracas, os braços fracos. Pegue um cabo de vassoura e tente matar uma barata voadora. Ele vai ganhar de você de 7-1. De 7-1. Se você conseguir dar um golpe na barata voadora. Essa é a realidade. Ele diz ali, ó, e te perecer o apetite. Aqui, irmãos, não é o apetite de comida, é o apetite sexual mesmo. Aqui ele está falando disso. Ele usa a figura, em outras traduções, a figura da alcachofra. Que a alcachofra no Oriente Médio era um fruto afrodisíaco. E ele usa a alcachofra para mostrar quando o apetite sexual for embora. E isso vai embora. Muitas pessoas, muitos idosos, são acometidos por essa realidade, né? E tendo vivido vidas, mesmo dentro de casa, ali com a sua esposa, e isso causa depressões, tristezas, problemas de relacionamento, porque já não há mais aquela alegria do relacionamento sexual. Isso vai acontecer, segundo Salomão. Olha só, terminamos o versículo... Não, olha agora o finalzinho do versículo 5.
porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. O que significa isso? A hora de morrer está chegando. Está chegando. O seu corpo perdeu todo o vigor. Lembre-se disso. Lembre-se disso e viva para Deus. Enquanto você tem vitalidade, vigor, energia, visão, audição, viva para Deus. Enquanto você tem condições, viva, lembra-te do teu Criador, viva para o Senhor, porque esses dias maus aqui vão chegar e vão avassalar o seu corpo. O sábio, ele lembra disso. Ele lembra. Primeira lembrança, o Criador. Segunda lembrança, o declínio físico. Salmo 90, 10. Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Mais um motivo para a urgência de se considerar essas coisas. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã esse entendimento, colocar na tua mente essas coisas, que o amanhã pode não chegar, a vida é muito breve. Segundo aos Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que ele está dizendo aqui? Mesmo que o nosso corpo pereça, mesmo que o nosso corpo, a nossa casa, como ele vai usar no capítulo 5, caia em degradação, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mas só desfruta disso daqui quem lembra do Criador. E olha só o 5:1, ainda de 2 aos Coríntios. Pois sabemos que, se a nossa habitação terrestre, esta tenda, for desfeita, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Esse texto aqui ele é muito utilizado, e os irmãos devem utilizar também, quando forem visitar doentes, idosos. Por quê? Porque o crente, ele desfruta do quê? Da esperança que há nesse versículo. Que esperança que é? Um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que é essa casa? É um lugar para a gente morar? Não, é o nosso corpo. É o nosso corpo. Essa nossa habitação terrestre, esta tenda, for desfeita, é o nosso corpo. Mesmo que nós tenhamos o corpo dilacerado e morto, nós temos o quê? Uma esperança. Mas só o crente desfruta dessa esperança, que é o corpo glorificado, como os irmãos mencionaram aí atrás. Irmãos, eu não quero fazer com que esse pedaço seja só para jovens, especialmente esse. Falou, pastor, tudo que o senhor falou aí, Salomão tinha razão, meu. Olha, eu já tô um caco. Eu estou um caco e a vida está desse jeitinho aí, desse jeitinho. A vida do crente, o seu corpo, pode sim sofrer essas rupturas naturais. Perda de audição, perda de visão e tudo mais. Ela me faz lembrar, essa decadência do corpo, me faz lembrar de uma seguinte figura. Existe uma técnica japonesa, não sei se os irmãos já viram aqueles vasos, que eles são inteiriços, mas eles têm uns fios, umas veias, que parecem veias de ouro. Já viram isso? São vasos, cumbucas, xícaras, elas são inteiras, estão inteiras, mas elas parecem que foram quebradas e depois remendadas com
espécie de uma resina que imita ouro. Na verdade, existe essa técnica, eu anotei aqui o nome, é kintsugi. Kintsugi ou kintsugi, não sei qual que é a sílaba tônica, que é essa técnica de remendar vasos quebrados. O japonês tem muito disso. O japonês ele não joga as coisas fora. É difícil você ver um japonês das antigas jogar as coisas fora. Ele sempre dá um jeito de consertá-las. E com vasos, o que você pensa? Pô, quebrou lá o vaso, quebrou o copo, quebrou. Qual que é o nosso pensamento? Isso aí não dá para reparar, vamos comprar outro. Abre aí a Shopee aí, já compra outro aí, ó. Chega hoje ainda. Mas o japonês não pensa assim. O que ele faz? Ele pega os principais pedaços, os pedaços maiores, e ele usa essa técnica, esse kintsugi, com uma lana que imita ouro, para que aquele vaso fique ainda mais bonito. E que aquele vaso demonstre que ele tem experiência. Tem experiência. Ele já foi quebrado. Ele já foi. Então o irmão que está aqui, que já foi quebrado, já foi moído pelo tempo, já veio as dores crônicas. O irmão pode ser como esse vaso, mostrando aos mais jovens as veias de ouro que Deus criou na sua vida. Não sendo aquele idoso amargo, chega, a vida é assim mesmo, você vai chegar lá, e lembrando, cada minuto lembrando o jovem de que, você vai ver, você vai... Não, seja como esse vaso que já passou pelas intempéries dessa vida, pelos reveses todos, mas que ainda demonstra uma beleza. Beleza essa que vem de onde? De ter lembrado do Criador. E de ter vivido uma vida sem arrependimentos, uma vida sem uma vida de retidão. Use a sua velhice com esse propósito, sendo um kintsugi, ou kintsugi do Senhor para o jovem, mostrando, eu sou um vaso quebrado, mas olha aqui as partes de ouro que eu tenho. Olha o que Deus fez comigo. Meu corpo está quebrado, mas o meu espírito reluz o ouro que Deus fez na minha vida. E por fim, irmãos, a inevitável, a cinzenta morte, é a terceira lembrança. Primeira lembrança, o Criador. Segunda lembrança, o declínio físico. E a última lembrança, a terceira lembrança, a morte. Olha os versículos de 6 a 8. Versículos 6 a 8, lá de Eclesiastes. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Até aqui por enquanto. Essa figura que ele coloca no versículo 6 é uma figura comum de quem pegava água em poço. E aí você tem dois tipos de vasilhame. Você tem o copo de ouro e você tem o cântaro. Mas a figura que ele pinta aqui é a figura da roldana junto com... A gente vê muito em filmes, né? O balde, o cântaro mesmo feito de barro. Aquilo com o uso, o que acontece? O que acontece com a roldana? Ela vai perdendo a sua força, ela vai requerendo manutenção, até que a corda, ou como ele chama aqui, o fio de prata... Talvez, irmãos, essa distinção entre fio de prata que despedaça o copo de ouro e o cântaro junto à fonte que se desfaça a roda junto ao poço, talvez ele, não é muito claro isso, mas talvez ele quer colocar tanto ricos como pobres, como ele já fez antes. Ricos e pobres vão morrer. O corpo vai se deteriorar e eles vão encontrar a inevitável morte. Seja o fio de prata e o copo de ouro,
seja a roda junto ao poço e o cântaro junto à fonte. Não importa, a morte virá. Então tudo isso, à medida que vai perdendo o seu vigor, o corpo vai perdendo o seu vigor, vai chegar até a morte. E ele diz no versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, remetendo o leitor ao texto de Gênesis 2:7. Gênesis 2:7, o homem foi feito do pó da terra, e Deus soprou o espírito no homem, né? Remetendo isso, você, mais uma vez, lembra do teu Criador. É como se o texto tivesse uma moldura, uma palavra igual no começo e no fim. Qual é a primeira palavra, as primeiras palavras, a primeira expressão do início do texto? Lembra-te do teu Criador. Qual é a última palavra? O Espírito volte a Deus que o deu. Lembra-te do teu Criador. O texto está emoldurado por esse, não é conselho, né, mas essa ordem, quase que uma ordem, né, de Salomão, que ele não consegue fazer cumprir essa ordem, mas lembra-te, jovem, lembra-te, meu filho, do teu Criador, para que você não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida e você encontre a morte, às vezes até precocemente. Não desperdice a sua vida. Olha só, irmãos, Gênesis 3,19. Gênesis 3,19. Falar sobre a inexorabilidade da morte. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Jó 14, 1 e 2. Jó 14, 1 e 2. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Essa aqui é a fragilidade da vida. Nós podemos ser ceifados dela a qualquer momento. E por fim, olha o versículo 8. Ele termina dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Algumas traduções utilizaram a palavra futilidade. Não foi isso? Alguém tem alguma tradução futilidade? Não sei se a NVI trouxe futilidade. Deixa eu ver aqui. A NVI, tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Irmãos, essa aqui é a parte da urgência, da última mensagem que Salomão quer transmitir ao seu filho. Nos próximos versículos ele vai falar do conteúdo dessa mensagem. E é o conteúdo mais importante que alguém pode ouvir em sua vida, que alguém pode assimilar, aceitar, crer em sua vida. É urgente, a vida vai passar, a vida vai passar. Não pense você que você é um Superman. Não, as dores virão, os problemas crônicos virão, as doenças virão, as forças irão embora, os sentidos irão perecer, a morte vai chegar. Lembra-te do teu Criador. A verdadeira sabedoria considera a inevitabilidade do tempo e a urgência de viver para Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é a nossa razão de viver. O Senhor é o propósito para a nossa vida. Glorificar o Senhor é o propósito da nossa vida. Obrigado porque conhecemos esse propósito através de Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque não estamos vivendo neste mundo tentando achar água num deserto. O Senhor é a água viva que faz cessar a nossa sede por propósito. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a viver com verdadeira sabedoria neste mundo e a não perdermos de vista essas verdades inexoráveis.
Dá-nos um coração e uma mente sábia para vivermos retamente diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.